Olá, neste vídeo eu vou tratar de um assunto importantíssimo, muito importante, que inclusive é pouco tratado ou pouco divulgado em redes sociais, em plataformas sociais ou de modo em geral. É uma informação de utilidade pública, principalmente para quem tem contas bancárias ou já teve contas bancárias, já movimentou contas bancárias e em algum tempo, algum momento, teve, por exemplo, um imóvel financiado ou comprou, adquiriu um título de capitalização. Preste bastante atenção nas informações que vou apresentar, porque eu, que tenho experiência com banco, tenho experiência na aquisição e venda de imóveis próprios e em um determinado dia eu descobri, por acaso, que eu tinha dinheiro de seguros resgatáveis, ou de títulos de aplicação, títulos resgatáveis. Essa é a diferença. Você pode ter um seguro, por exemplo, de cobertura de risco. Você faz um seguro de automóvel, por exemplo, não é um seguro resgatável. Você vai manter esse seguro enquanto for proprietário daquele veículo, por exemplo, daquele automóvel, e quando você vender, você transfere este seguro para outro veículo ou simplesmente cancela o seguro. Este seguro a que me refiro é o seguro que geralmente é feito no processo de financiamento de um imóvel, que isso é mais do que normal. O banco aplica na parcela mensal um seguro quase que obrigatório para garantir não só a estabilidade do imóvel, a propriedade do imóvel, para garantir eventuais danos nesse imóvel, para garantir, por exemplo, uma perda material não causada por fatores estranhos ao objeto, ao contrato, propriamente dito. Por exemplo, um raio que caiu, um incêndio, uma coisa que aconteceu, um desastre não, não específico, um desastre que causou danos nesse imóvel, este seguro visa exatamente isso, fazer cobertura de riscos do imóvel adquirido financiado. Pode ser um imóvel financiado ou um imóvel comprado e quitado, mas que você faz um seguro de cobertura de risco e depois você se desfaz desse imóvel. Bom, em relação aos títulos de capitalização, quem tem conta em bancos, geralmente, na maioria das vezes, atende a algumas demandas, solicitações, até por amizade ao gerente ou à gerente, faz um seguro, ou melhor, adquire um título de capitalização. Esses títulos podem ter valores variáveis, podem ser pagos de uma única vez ou podem ser pagos mensalmente. E geralmente também tem um prazo de duração, que em média são 60 meses. Então são duas informações. Pessoas que movimentam suas contas correntes bancárias, como sem poupança, como sem aplicação financeira, e elas são detentoras de um seguro de financiamento de um imóvel em nome dessa titularidade da pessoa. E pessoas que adquirem títulos de capitalização, sejam pagamentos mensais ou pagamentos em cota única. Resumindo, as pessoas têm dinheiro na conta no futuro. E esse dinheiro só vai aparecer quando o prazo é cumprido. Por exemplo, no caso do imóvel, você se desfez do imóvel
não faz sentido manter um seguro, pagar um seguro por um imóvel que já foi revendido para alguém ou que foi transferido para outra pessoa. E no caso da quitação do saldo devedor, vale a mesma regra. Você fez um seguro para garantir o imóvel, este seguro vem na prestação mensal, e quando você quita o saldo devedor deste imóvel, que inclui a parcela de seguro, você também quitou o seguro, você finalizou o pagamento do seguro. Não tem mais parcela para pagar, não tem mais seguro para pagar. Só que o período em que foi pago o seguro, desde a aquisição, por exemplo, 20 anos, 15 anos, até o momento da quitação do saldo devedor, ou seja, não tem mais prestação a pagar, você terá um seguro resgatável. E é, em muitos casos, um valor significativo. No segundo caso, de aquisição de títulos de capitalização, que são aqueles títulos que propõem até sorteios mensais, e as pessoas acreditam que só se for sorteada é que vai ter algum retorno financeiro. Não é assim. Mesmo sem ser sorteada, a pessoa vai ter um valor de resgate do título em que lá no futuro, terminado o prazo da capitalização, que de maneira em geral são 60 meses ou 5 anos, vai ter um valor capitalizado. Vou ilustrar com um exemplo. R$ 1.000 por mês, por exemplo. Alguém resolveu fazer uma aplicação de R$ 1.000 por mês em título de capitalização. Na verdade, está guardando, aplicando R$ 1.000 por mês, que ao longo de 60 meses, capitalizando, evidentemente, vai dar mais de R$ 60 mil. Isso aí capitalizando, incluindo juros, atualização, muito mais do que R$ 60 mil. Terminou esse prazo, este dinheiro volta, é resgatado. A pessoa pede o resgate do valor integral pago no período, com toda a atualização. Certamente vai haver uma incidência de tributos, é natural, geralmente imposto de renda no resgate, e isso é como se fosse uma tributação do ganho financeiro. Isso em relação a títulos de capitalização. No caso do seguro resgatável, como você vai ter um ganho financeiro também na atualização desse valor do seguro que vai sendo capitalizado, mas não é título de capitalização, é um seguro de garantia do imóvel, você vai ter seu valor resgatado no futuro com incidência de tributo, que geralmente é aplicado no momento da devolução desse seguro. Então, são duas coisas bem distintas, mas com finalidades parecidas. Você pode ter dinheiro guardado sem saber. Não falo daqueles resíduos de contas pequenas que a pessoa muda de banco, fica lá um saldo pequeno em um banco, em outro banco, e que depois o Banco Central diz, olha, você tem conta. Isso é dinheiro em conta corrente, é uma coisa. Isso o Banco Central tem acesso. O Banco Central sabe que você trocou de banco, aí aquele dinheiro foi esquecido e vai lá e diz, olha, você tem lá um valorzinho, X reais esquecidos, em tal banco que você operou em tal período, fica lá com um resíduo, saldo residual. Seguro é diferente, capitalização é diferente. Independentemente de você ter ou não ter esse saldo residual, mudado de conta ou não mudado, você vai ter esse dinheiro guardado. Só que o detalhe mais importante, em um banco comercial, você tem o banco que capta os títulos de capitalização, que cobra a sua prestação, que é a prestação do financiamento,
mas são empresas diferentes. O banco é o arrecadador e transfere, por exemplo, o valor do seguro para a seguradora, do banco também, do mesmo grupo, e o valor do título de capitalização para a empresa de capitalização do banco também. Então, é tudo no mesmo banco. O que difere são CNPJs diferentes, são instituições financeiras diferentes. Estou dizendo isso porque exatamente aconteceu comigo e por um acaso é que eu descobri em um determinado dia, há algum tempo, que eu tinha dinheiro, por exemplo, em um banco e fiquei lá olhando seguros, seguro de vida, seguros resgatáveis, não resgatáveis, premiáveis, não premiáveis, títulos de capitalização, a maioria são títulos premiáveis, e todos os títulos de capitalização são resgatáveis, independentemente de ter sido premiado ou não. Sumo da ópera. Você pode dizer assim, mas o gerente da minha conta pode ligar e dizer que eu tenho esse valor. Não. Primeiro, ele não vai ter tempo de olhar milhares e milhares de correntistas que têm títulos, procurar acessar a base, lembrar o número de conta, olhar o número de conta, e nem pode, nem deve, porque a conta é pessoal de quem é o titular da conta. Então, o gerente ou a gerente não pode fazer isso, não deve e não pode, ou não pode e não deve. Segundo, são empresas diferentes, são plataformas diferentes. Na maioria das vezes, dependendo da estrutura do banco, do tipo do banco, e do perfil do gerente. Por exemplo, o gerente geral talvez possa ter acesso, mas o gerente de conta, como nós erradamente dizemos, meu gerente ou minha gerente, não é meu nem minha, é de vários clientes, eles não têm acesso a isso. Então, eles nunca vão te dizer. Eles jamais vão ter que dizer, olha, você tem um título de capitalização no valor de X que pode ser resgatado. Não vai, não. Primeiro que eles estão cuidando do dia a dia de novos clientes, novas aquisições de títulos. Segundo, porque o universo é grande de clientes que podem ter títulos de capitalização, financiamentos. Pense em um banco que tem filiais no Brasil inteiro, um banco com 3, 4 mil agências, é quase impossível o gerente ou a gerente fazer isso. Bom, finalizando, o que é que você precisa e deve fazer? Entrar na sua base de plataforma de banco, na sua conta corrente, no seu banco comercial, acessar aquelas diversas abas. Tem lá várias abas, extrato, lançamentos futuros, seguros, planos de saúde, tudo. Você tem lá, dependendo do banco, evidentemente, mas geralmente a maioria dos bancos tem isso, e acessar onde tem seguros, olhar, procurar quais são os seguros, as apólices, se são resgatáveis e quanto está disponível naquele seguro resgatável, vai aparecer saldo, número de apólice, valor, tudo. E depois procurar em títulos de capitalização ou capitalização, a mesma coisa. São bases diferentes. Embora você esteja na sua conta corrente do banco, você entra na sua conta corrente, abre as opções de outras diversas opções e vai ter lá seguros e títulos de capitalização ou capitalização, dependendo do banco. O título que utiliza é subjetivo. E lá você vai só procurar o que é resgatável e saldos. E aí você pode ser surpreendido com valores que podem ser, inclusive, significativos. E aí o que você vai fazer? Você não consegue resgatar com o seu gerente. Ele não vai poder fazer isso. Ou você faz o resgate, se o banco permitir, direto pelo aplicativo, ou liga para o número que vai estar sendo informado, próprio aplicativo lá nessa base, e liga para uma central do título de capitalização, por exemplo, e da seguradora, do banco.
e vai pedir o resgate, que na maioria das vezes não é imediato, passa de 2 a 5 dias úteis para ser creditado em sua conta corrente, onde você tem a sua conta no banco do mesmo grupo. Então, isso é uma informação muito importante, muito útil. Eu sei que tem milhares e milhares de pessoas que não fazem isso, não sabem disso. Isso não é divulgado, inclusive nas mídias sociais, nem nos canais de TV abertos, por exemplo. Não divulga, porque isso é uma informação muito pouco conhecida. É informação que só quem já experimentou, que já conhece, que já descobriu, que é o meu caso, vai poder informar e ensinar. Então, finalizando, pega o teu celular, abre o seu computador, procura teu banco, se tiver mais de uma conta bancária, mais de um banco, vai cada um, abre a conta corrente, procura as abas onde tem seguros e aba de capitalização. Procura se tem algo que possa ser resgatado. São seguros resgatáveis e aplicações resgatáveis. E você pode ter uma boa surpresa. Boa sorte, faz isso e você pode ser realmente mais uma pessoa a ser beneficiada com esta informação que eu considero valiosíssima para milhares e milhares de pessoas. Forte abraço, escritor Edson Oliveira. Segue-me neste canal que vai ter muitas outras informações úteis, ensinando sobre vários temas. Esse canal se propõe a ser um canal eclético, que ensinará, vai continuar ensinando sobre vários temas. Forte abraço mais uma vez.